Os mercenários receberam ordens de encontrá-lo, a qualquer custo, mesmo que fosse no subsolo. Eles estavam tentando encontrar esse cara para matá-lo. Ele entendeu que se não conseguisse lidar com esses assassinos de aluguel, seria o fim de tudo. E os assassinos estavam no seu encalço. Antigamente era diferente, o nome dele era Pete. Ele era um vagabundo e vagou pelo mundo, navegando tanto por terra quanto por mar. Mas um dia ele conheceu um estranho. E quando ele acordou, só havia escuridão ao seu redor. Nas sombras estavam aqueles que tentaram matá-lo para sua própria sobrevivência. Era um lugar assustador. A cada dia passado na escuridão, Pete mudava mais e mais. E, como queriam os criadores deste inferno, ele se tornou um assassino. Agora os assassinos estavam procurando por ele, mas Pete jurou que definitivamente sobreviveria. Ele permanecerá vivo para buscá-los. O mercado estava lotado, e Pete coletou bastante comida. Embora não houvesse nada de surpreendente nisso, porque havia uma feira na cidade, e quando a questão da comida foi resolvida, Pete, que tinha apenas 14 anos, se perguntou onde poderia passar a noite. Ele era órfão e um simples andarilho, vagando sem propósito, não tinha casa nem economias. Pete decidiu ir em direção à ponte. No caminho, ele conheceu este monge. Depois que Pete acordou, ele decidiu que estava cego porque seus olhos abertos não viam nada, e só então percebeu que estava tudo escuro ao redor dele e não havia um único raio de luz. Que tipo de lugar é esse? Pete não conseguia reunir forças para se mover. O jovem não conseguia entender como tudo aconteceu dessa maneira. Ele lembrou que estava caminhando pela estrada com seu saque e encontrou um monge. O estranho disse a Pete que ele poderia ser útil. Parecia que ele estava ali por causa daquele homem, mas ele não sabia quem ele era ou por que o trancou ali. Porque ele não cruzou com ninguém. Tinha que haver algum motivo para tudo isso. Pete concluiu que, como ele ainda estava vivo, o homem não queria matá-lo. Pete não conseguia dizer se estava inconsciente ou acordado o tempo todo, nem quanto tempo havia se passado desde sua prisão. Ele estava assustado e solitário, e para não enlouquecer, teve que se lembrar de quem ele era e de quem eram seus falecidos pais. Pete estava com tanta fome que até pensou que poderia morrer de fome ali. Ou talvez ele enlouqueça aqui na escuridão total e aquele estranho realmente quer matá-lo de fome? Mas o que ele fez para merecer tal tratamento? Ele nem sequer pediu nada a esse monge. Ele é apenas um mendigo. Isso é motivo para tratá-lo assim? Pete moveu a mão e percebeu que conseguia se mover. Ele gradualmente começou a sentir seu corpo e ficou muito mais fácil respirar. Pete sentiu que o lugar tinha um cheiro úmido e o chão de pedra estava bem frio. Pete chegou à conclusão de que estava no subsolo e que havia água pingando em algum lugar. O jovem sentiu muita sede e quis beber. Ele se esforçou para ficar de quatro e rastejou em direção aonde achava que havia água. Ele queria viver. Tinha que sobreviver. Pete subiu em uma rocha e decidiu firmemente que definitivamente sobreviveria. Havia água vazando pela parede e Pete bebeu. O muro de pedra era muito forte. O jovem só se machucou ao tentar mover a pedra e nesse momento alguém se aproximou dele. Pete perguntou ao homem quem ele era. Este estranho perguntou a Pete por que ele estava tão desesperado para sobreviver. O que há em sua vida inútil que o faz se apegar tanto a ela? O cara aconselhou Pete a desistir. Se ele desistir, ele imediatamente encontrará paz. E Pete perguntou se ele realmente acha que se ele desistir agora, ele será capaz de encontrar paz. Ele duvida seriamente. Ele ainda sobreviverá. O estranho disse que Pete estava apenas desperdiçando energia. Ele respondeu que se morresse assim, definitivamente não encontraria paz. A menos que cravasse a faca naquele que o trancou ali, ele não encontraria paz mesmo depois da morte. O jovem disse firmemente que sobreviveria, não importa o que isso lhe custasse, e que se vingaria de todos aqueles por quem ele foi parar ali. O estranho perguntou surpreso a Pete se ele realmente estava falando sério sobre vingança, e ele respondeu que sim. Pete abriu os olhos, embora ainda não conseguisse ver nada, e se perguntou se aquilo era um sonho ou se já estava ficando louco. Ele voltou até a parede e descobriu que onde a água escorria, crescia musgo. Pete não sabia se conseguiria comê-lo, mas não tinha escolha a não ser sobreviver. Ele tinha que tentar. O gosto era horrível. Era improvável que ele já tivesse provado algo mais horrível. Mas nada aconteceu com ele, e Pete decidiu que era comestível. Ele comeu o máximo que pôde desse musgo. Afinal, ele decidiu firmemente que sobreviveria, não importa o que acontecesse. Pete examinou cuidadosamente a masmorra
e, de acordo com seus cálculos, descobriu que sua prisão subterrânea era um quadrado de 9 por 9 metros. Como ele pensou, era uma armadilha e alguém o havia trancado ali. Aqui ele viu uma porta de ferro e uma pequena janela que se abriu de repente abaixo. Pete quase ficou cego pela luz que incidiu sobre ele. Protegendo os olhos com a mão, o jovem se aproximou da porta. Na pequena janela ele viu uma sombra. Ele também sentiu cheiro de comida. A janela se fechou e Pete viu um copo de comida embaixo da porta. Havia peixe podre, folhas de chá, carne de porco e pedaços de carne arrancados do osso. Pete calculou que aqueles restos eram de cerca de 5 pratos. Era improvável que uma pessoa tivesse comido tudo, o que significava que havia pelo menos 5 pessoas esperando por ele do lado de fora da porta. E por alguma razão, esses 5 estranhos o estão mantendo aqui. E talvez não apenas ele. Somente por ele ninguém se importaria tanto. E como há 5 guardas aqui, é bem provável que haja outros na mesma situação que ele. O que eles querem deles? Pete identificou o resíduo de comida em sua xícara como sendo da culinária de Sichuan. Ele decidiu que tinha bastante tempo e que comeria primeiro e depois pensaria. Pete decidiu que restos em um copo ainda eram melhores do que musgo nas paredes. Depois de saciar sua fome, Pete mergulhou em pensamentos profundos. Já faz 4 meses que Pete foi abandonado aqui. Uma vez por dia, uma pequena janela na porta era aberta, por onde lhe era dada comida. Ele continuou mantido em um pequeno quarto escuro, e seus captores não disseram nem fizeram nada. Pete não ficava sentado sem fazer nada, mas estava constantemente envolvido em atividades físicas. Aos poucos, seus olhos começaram a se acostumar à escuridão total e Pete gradualmente se adaptou ao novo ambiente. Ele já conseguia discernir facilmente movimentos na escuridão. Neste lugar, onde não entrava a luz do sol, havia muitos insetos de todos os tipos. Pete viu 2 olhos brilhantes na escuridão e pensou que fosse outra centopeia. No entanto, era uma cobra que rapidamente enrolou seu corpo em sua mão. Ela sibilou ameaçadoramente. Seus olhos vermelhos olhavam fixamente para Pete. Então ela o mordeu de repente. Pete sentiu muita dor e calor por todo o corpo. Ele quase perdeu a consciência e ficou à beira da vida ou da morte. Entretanto, o organismo jovem prevaleceu sobre os efeitos do veneno, e naquele momento foi levado ao alimento. Pete atacou a comida avidamente. Ele não iria morrer. Enquanto Pete comia, 2 olhos vermelhos brilhantes de cobra o observavam das profundezas da sala. Ela aparecia cada vez mais ao lado do jovem. Pete não tinha medo algum dela. Ele quase morreu por causa do veneno dela. Mas parecia que depois da mordida algo mudou nele. Ele até começou a enxergar melhor no escuro. Aparentemente foi por causa da cobra. Pete ouviu dizer que ao lidar com o veneno, você poderia ficar mais forte. Ele permitiu que a cobra o mordesse novamente, porque se ele conseguisse imunidade ao veneno, teria uma espécie de arma. A pele inteira de Pete estava coberta de feridas incríveis, e ele se perguntou se havia cometido um erro, se deveria ter sido mais cuidadoso. Seu corpo inteiro estava queimando. Mas ainda assim, a primeira vez foi muito pior. E a cobra, apesar de estar constantemente no escuro, continuou sendo uma excelente caçadora. Ela se aproxima da vítima sem ser notada e pode imobilizá-la com som. Ela não conhece ganância e, quando está satisfeita, tenta não chamar atenção para si, para não espantar os insetos. Parecia que naquela escuridão, os únicos seres inteligentes eram Pete e a cobra. De repente, Pete sentiu uma mudança na atmosfera. Pareceu-lhe que o chão tremia. Foi até a porta e percebeu que estava aberta. Pete saiu da prisão e se viu em um longo corredor de pedra. Eram pelo menos 20 passos até a próxima sala, então não foi surpresa que Pete não tenha sentido a presença dos outros prisioneiros. Ele olhou para dentro de um dos quartos e sentiu o cheiro de carne podre. No chão, viu o cadáver de um jovem. Pete não conseguia distinguir seu rosto, mas, a julgar pela constituição física, ele tinha a mesma idade. Pete se perguntou o que estava acontecendo nos outros cômodos. Não havia nenhum ferrolho na porta do corredor. Alguém o havia removido. Pete abriu a porta. Ele viu pessoas. Eram crianças de ambos os sexos. Havia 2 pessoas na frente dele, uma menina e um menino. Pete deu alguns passos à frente. A menina perguntou a Pete quem ele era, de onde ele veio, já que eles pensavam que eram os únicos sobreviventes. Pete percebeu que a garota estava olhando em sua direção, mas ela não conseguia vê-lo. Parecia que só ele conseguia enxergar no escuro. O garoto disse que seu nome era Pete e que ele estava trancado na próxima sessão.
A garota perguntou incrédula se havia outras sessões ali, e Pete pediu que eles se apresentassem. O nome da menina era Erling, e o nome do menino era Chuck. Pete convidou seus novos conhecidos para segui-lo e explorar outras sessões. Chuck e Erling ficaram surpresos que Pete não havia mentido para eles sobre a existência de outras sessões. Eles caminharam mais adiante pelo corredor escuro. Erling pediu para Chuck segurá-la porque estava muito escuro ali. Ele obedientemente pegou a mão da garota. Atrás da porta ao lado, eles viram um grande número de outras crianças. Pete, olhando ao redor das sessões, percebeu que, diferentemente da sua sessão, nas outras quase ninguém morria de fome. Os prisioneiros, em sua maioria, cometeram suicídio. Ele também notou que havia muito mais comida nessas sessões e descobriu que elas eram tratadas de forma diferente. Mas o que eles querem alcançar com essa discriminação? Erling se virou para Pete e disse que parecia que todos estavam presos ali ao mesmo tempo. Com os prisioneiros se juntando a ele, Pete seguiu em frente. Eles chegaram a outra porta e Pete se preparou para abri-la. Assim que as portas se abriram, uma luz brilhante brilhou nos olhos das pessoas. Todos cobriram o rosto com as mãos em sinal de surpresa e dor. Alguns pensaram que eles já estavam do lado de fora, mas Pete os decepcionou e disse que eles ainda estavam no subsolo. Eles ficaram na escuridão por tanto tempo que até a tocha os cegou. Tochas queimavam nas paredes do corredor, iluminando o caminho à frente. Eles saíram para uma caverna ampla e enorme, onde algum tipo de vila havia sido construída. As pessoas se aproximaram do portão, olhando atentamente. Pete abriu as portas de uma das casas. Mas não havia ninguém lá dentro, e ele percebeu que tudo foi feito às pressas. Parecia apenas uma decoração. Mas por que eles estavam ali? Uma garota de cabelos brancos se aproximou de Pete e disse que seu nome era Lynn e que estava contando com ele. Ela perguntou ao rapaz, acariciando sua bochecha. Eles sempre foram assim? Pete não entendeu o que a garota estava falando e Lynn explicou que ela se referia aos seus olhos com pupilas vermelhas. Pete pensou que eles poderiam ter ficado vermelhos por causa de uma picada de cobra. Lynn explicou que elas simplesmente brilham em vermelho devido à tocha, mas, de resto, são quase iguais às das pessoas comuns. Pete ficou feliz com isso porque não queria ficar ali, e Lynn perguntou o que ele estava pensando. Pete respondeu que estava pensando em muitas coisas, e a menina disse que ele não era como todo mundo. Todos estavam confusos agora, e somente ele era capaz de pensar com clareza. Erling perguntou aos jovens o que eles estavam fazendo ali. Lynn respondeu que eles conversam sobre tudo e qualquer coisa. Erling informou que eles haviam decidido se unir. Talvez eles queiram se juntar a eles? Pete respondeu que daria uma olhada e Erling perguntou surpreso. Ele realmente não estava com eles? Pete disse que só queria observar a situação por enquanto. Erling disse pensativamente que poderia vir assim que mudasse de ideia. Lynn decidiu se juntar a eles, argumentando que juntos havia uma chance maior de sobrevivência do que sozinhos. E Erling agradeceu por ela ter feito a escolha certa. Pete achou que todos pareciam estar ali há muito mais tempo do que ele, e duvidava seriamente que estivessem todos bem da cabeça. Ele chegou à conclusão de que sua decisão de observar de longe foi a correta. Eles se conhecem há pouco tempo, mas já se dividiram em grupos. Um grupo liderado por Erling e Chuck. O grupo seguindo Kent. O grupo se reuniu em torno de John. O grupo liderado por Goof. Apenas Pete é solitário e não se juntou a ninguém. Houve muita conversa sobre ele entre os membros do grupo, ninguém conseguia entender como ele conseguiu sobreviver no local onde estava. Alguns acreditavam que ele havia matado todo mundo. Pete, ouvindo tais conversas, pensou que as pessoas não mudam, não importa onde estejam. Mas agora que não tinha tempo para elas, ele estava examinando cuidadosamente as casas recém-construídas. Considerando a quantidade de musgo que há nas paredes, a masmorra em si já tinha alguns anos, e quem criou tudo isso era incrivelmente rico. É improvável que um simples trabalhador conseguisse fazer isso. De repente, bem acima, Pete viu uma luz que descia lentamente. Todos os habitantes da caverna ficaram surpresos ao ver uma cesta sendo baixada até eles. Quando ela tocou o chão, as pessoas viram que ela estava cheia de comida. Todos imediatamente correram para a cesta para começar a comer imediatamente, mas Erling e Chuck os impediram. As pessoas ficaram indignadas e exigiram que não fossem impedidas. Entretanto, Erling sugeriu dividir tudo igualmente. Foi decidido que os líderes dos grupos lidariam com a divisão. Pete, que estava parado na lateral do campo, pediu em voz alta para todos esperarem, e disse que ele também queria a sua parte. No entanto,
John declarou que ninguém tocaria na comida sem sua permissão e que o conteúdo da cesta ficava a critério dos líderes do grupo. Sem dizer uma palavra, Pete esfaqueou John no olho com o dedo. Depois de jogá-lo no chão, ordenou que repetisse o que acabara de dizer. Pete lançou um olhar ameaçador para a multidão que exigia a libertação de John. Seu olhar era como o de uma cobra, e muitos pensaram que esse cara tinha enlouquecido completamente. Erling calmamente pediu a Pete que soltasse John, porque ele já havia entendido tudo. Pete fez o que a menina pediu e perguntou sobre a comida, e ela garantiu a Pete que ninguém tocaria na sua parte. Ele assentiu com satisfação e olhou para John, que se contorcia de dor e o chamava de todos os tipos de nomes. Pete prometeu arrancar o outro olho se ele realmente quisesse ficar cego. Enquanto isso, os membros do grupo começaram a comer, acreditando que Pete era um cara completamente louco. Ele sentou-se no telhado de um dos prédios e observou a multidão. Pete decidiu que tudo isso era apenas um teste, com a ajuda do qual alguém seleciona aqueles que serão úteis para eles. E isso foi assim desde o começo. E isso continuará até que eles alcancem seu objetivo. Mas durante esse tempo, muitos morrerão. E aqueles que sobreviverem se tornarão seus inimigos. Erling se aproximou de Pete e perguntou como ele estava se sentindo. Afinal, todos estavam contra ele agora, depois do que ele fez. Muitos deixaram o grupo de John. E agora o grupo dela se tornou o maior. E Pete disse que percebeu isso, pois assim como eles o observavam, ele também os observava. Ele viu que Erling levava mais comida para seu grupo, mas ao mesmo tempo comia menos, e por isso as crianças confiavam nela. Ela definitivamente se destacava dos outros líderes. A menina perguntou a Pete se ele ainda estava morando naquele quarto escuro e disse que todos tinham medo dele. Pete respondeu que se sentia confortável ali e que achava que também queria aumentar sua imunidade ao veneno ao se comunicar com a cobra. Ele não sentia mais dor pelas picadas e parecia que seu corpo tinha se adaptado mais ou menos. Erling sugeriu novamente que o jovem se juntasse a algum grupo, e Pete respondeu que sua opinião sobre o assunto permanecia a mesma. Nesse momento, uma cesta de comida foi baixada novamente de cima. Kent esperava que, desta vez, todos tivessem bom senso o suficiente para não subir na cesta. A menos, é claro, que ninguém quisesse cair para a morte quando a corda fosse cortada no topo. Desta vez havia muito pouca comida na cesta, o que causou descontentamento entre as pessoas. Pete pensou distantemente que tudo havia começado. Max foi um dos sobreviventes do último setor e se juntou ao grupo de Erling. Embora fosse o mais fraco, ele compensou suas deficiências com tenacidade. E esse Max foi encontrado morto. As crianças ficaram muito chateadas e prometeram encontrar o bastardo que ousou matar aquele garoto inofensivo, embora todos entendessem o porquê disso ter acontecido. Ele foi morto porque era o mais fraco. Chuck disse que eles tinham que descobrir quem fez isso e se vingar dele. Erling respondeu que tudo isso era trivial. A única coisa importante era que seu camarada estava morto. Eles, é claro, se vingarão deles e pagarão na mesma moeda. Pete, observando tudo isso, entendeu perfeitamente que o próximo seria o mais fraco do outro grupo, e a guerra havia começado. Logo, os mais fracos do grupo de Goofy foram mortos, e isso foi só o começo. Todas as manhãs, um novo cadáver era encontrado. Primeiro do grupo de Erling, depois de John, Guff, Kent, e a série de mortes continuou e continuou. Ninguém confiava em ninguém, as crianças se transformavam em demônios famintos e sanguinários. Mas Pete ainda não conseguia se acostumar com o musgo em seu buraco, mas continuou a comê-lo. Os outros ainda não haviam chegado a esse ponto, mas ele tinha certeza de que não viveria em paz e sossego por muito tempo. E um dia ele ouviu que alguém havia entrado em seu quarto. A julgar pelo som dos passos, havia pelo menos 4 deles, e não tinham dúvidas de que Pete estava ali. Os 4 eram liderados por John, que tinha um olho só. Ele ficou bravo porque eles não conseguiram encontrar Pete e se gabou de que já havia matado 2 pessoas, e agora era a vez de Pete. Eles examinaram cuidadosamente seu armário. Um dos assassinos gritou e disse que alguém o havia mordido. Ele caiu no chão inconsciente. João ordenou que seus cúmplices mantivessem os olhos abertos. Ele disse a Pete para sair da escuridão para lutar. Pete apareceu como uma sombra atrás de um dos assassinos. Ele o agarrou pelo pescoço. John ordenou que Pete soltasse seu amigo. Pete afrouxou o aperto, percebendo que esse cara poderia morrer em breve e se tornar um assassino. Seria melhor deixá-lo vivo. Mais cedo ou tarde isso iria acontecer. John exclamou que Pete havia matado seu povo.
Depois disso, ele correu até o jovem para acertar contas com ele. No entanto, Pete desapareceu facilmente na escuridão. Num piscar de olhos, ele se viu atrás do oponente e sussurrou em seu ouvido que agora não se limitaria ao olho. John encostou-se na parede e observou com medo Pete se aproximar dele. John pediu que ele esperasse e sugeriu que eles se unissem. Ele garantiu a Pete que não conseguiria lidar com a multidão sozinho, mas que eles trabalhariam juntos e não teriam medo nem de Erling nem de Chuck. Pete se aproximou silenciosamente de John. Ele concordou que Pete seria o líder do grupo e estava pronto para obedecê-lo em tudo, garantindo-lhe que poderia ser útil. Pete olhou nos olhos daquele homem traiçoeiro e declarou que, a princípio, apenas o ouviria, e depois ficaria mais ousado e faria algo de novo. Pete se concentrou e se preparou para atacar. O golpe acertou bem no queixo de John. Então Pete agarrou seu pescoço com força, e um momento depois John estava morto no chão. Pete murmurou que o matou porque ele ainda estava fraco. Seus olhos se encheram de uma luz avermelhada de incrível confiança. A banda de John acabou. Tudo porque seus subordinados e ele próprio foram encontrados mortos. Todos decidiram que Pete matou John, e Erling percebeu o quão forte ele era, já que ele sozinho lidou com 4. Goof percebeu que seria melhor não atravessar a rua. Ele é astuto e implacável, e também sabe como fazer com que todos tenham medo dele. Havia tão pouca comida que não foi possível dividi-la entre todos, e por isso muitos morreram. Todos aqui se tornaram assassinos. Pete matou John, que liderava esse circo de aberrações, e agora é improvável que alguém queira tocá-lo. Goof ordenou que seus subordinados nem pensassem em vingança, que eles nem sequer chegassem perto dele. De repente, um homem animado correu até ele. Ele disse que na Casa Vermelha, ao norte, há 2 pessoas que foram expulsas do grupo de Erling. Goof perguntou se eles tinham comida. O homem respondeu que viu batatas ali. Goof não achou que fosse bom matar alguém por uma mísera batata, mas olhando para os olhos gananciosos de seus subordinados, ordenou que eles se retirassem. A menina e o menino, sem suspeitar, sentaram-se nos degraus da Casa Vermelha, preparando-se para comer algumas batatas. Goof e seus companheiros olharam por trás da cobertura e os observaram por alguns minutos. Todos estavam ansiosos para tirar as batatas dessas crianças para se saciarem. Goofy ordenou que os matassem e tirassem a comida, mas as crianças viram os assassinos e começaram a correr. O líder do grupo pensou no último momento que algo estava errado ali. Eles estavam em uma posição muito desvantajosa. Os fugitivos, correndo pelo corredor, deram um sinal com um apito. Pessoas armadas com cacetetes saíram da emboscada e correram em direção aos membros do grupo de Goofy. Eles começaram a espancá-los brutalmente. Goofy percebeu tarde demais que era uma armadilha, mas deu ordem de retirada. No entanto, ele logo foi cercado. Erling e Chuck, também armados com porretes, aproximaram-se dele e disseram que tinham pescado um peixe enorme com apenas uma batata e que parecia que em breve haveria muito menos bocas famintas. Goofy pensou irritado. Como ele pôde ter calculado tão mal? Ele pediu a Erling que deixasse seus companheiros vivos, mas eles poderiam matá-lo. A menina respondeu que aceitaria de bom grado a oferta, mas havia pouca comida. Goofy disse a ela que seu assassinato não acabaria com tudo. Erling ordenou que todos fossem mortos e observou que Goofy teria feito o mesmo em seu lugar. Os subordinados do líder do grupo começaram a executar a ordem. Pete sentou-se no telhado do prédio mais alto e observou tudo. Ele entendeu que agora eles estavam usando o ambiente, cortando o caminho, armando emboscadas. Os edifícios estão localizados de tal forma que mesmo com boa segurança é impossível entrar. Ele decidiu que tal lugar realmente existe, e aqui está uma cópia exata, e alguém quer que eles se sintam confortáveis aqui e se acostumem a matar. Pete tinha certeza de que um dia eles seriam enviados para aquele lugar, e, a julgar pelo edifício central, a mansão pertencia a algum grande clã ou a uma pessoa muito influente. Atacar alguém assim é extremamente impensado, e o agressor enfrentará consequências sérias, e é por isso que ele precisa delas. Ferramentas que podem ser usadas e descartadas. Eles criaram condições infernais para eles, perverteram-nos para transformá-los em assassinos profissionais. Pete tinha certeza disso. As pessoas do grupo de Erling discutiam animadamente as reviravoltas da batalha recente. Eles saborearam seus momentos de vitória e reconheceram que seu chefe era o melhor. Agora ninguém vai tocar neles nem com um dedo. Lynn olhou para essas crianças jubilantes com surpresa e hostilidade. Ela ainda conseguia sentir o cheiro nauseante de sangue.
Esses jovens já estavam acostumados a matar. A menina não entendia como eles conseguiam comer tão calmamente quando suas mãos estavam cobertas de sangue até os cotovelos. A cesta de alimentos caiu mais cedo que o normal dessa vez. Erling se virou para os membros de seu grupo, pedindo que protegessem a comida. E eles responderam alegremente que seguiriam suas instruções. O líder tinha certeza de que eles finalmente comeriam até se fartar, porque agora que Goofy e seu grupo tinham ido embora, ninguém seria capaz de detê-los. Ela olhou para Pete, que, como sempre, estava parado ao lado, e a garota percebeu que o rapaz estava muito preocupado com alguma coisa. Pessoas com capas e máscaras vermelhas saltaram da cesta, que quase havia chegado ao chão. Os habitantes da caverna ficaram paralisados, perplexos com o inesperado. E guerreiros desconhecidos começaram a espancá-los com porretes. As crianças, cobrindo a cabeça com as mãos, caíram no chão e pediram que a surra parasse, sem entender o que tinham feito de errado. Pete estava deitado entre os outros e pensou que sempre esperava algo assim, mas não achava que eles recorreriam imediatamente à violência. Ele tentou não se destacar da multidão de forma alguma, para não atrair atenção para si mesmo. Pete viu 3 guerreiros com longas vestes e máscaras grossas que não estavam participando da surra. Eles eram os que comandavam tudo ali. Um deles, com uma única lâmina na máscara, disse que seu nome era a Primeira Espada, e que dali em diante suas vidas pertenciam a ele. Agora, eles deveriam obedecer somente a ele. Um jovem ousou dizer algo desagradável a esse homem, e os demais testemunharam uma cena terrível. O jovem foi decapitado instantaneamente, e a Primeira Espada avisou que eles só poderiam falar com sua permissão. Ele disse que queria contar a eles sobre o veneno de Gu. Se você colocar criaturas venenosas no mesmo pote, elas se devorarão até que apenas uma sobreviva. É ele quem possuirá o veneno mais poderoso, que é o veneno Gu. Dentre elas, as crianças, apenas as mais cruéis e com os mais fortes instintos de autopreservação, sobreviveram, como queriam. A Primeira Espada perguntou à Segunda Espada quem ele aconselharia a dar uma olhada mais de perto, e ele respondeu que valia a pena dar uma olhada em Erling. Ela reuniu o maior grupo ao seu redor, e sua influência sobre as crianças é inegável. Se eles não conseguirem dominá-la, a menina causará muitos problemas. A Primeira Espada ordenou que atenção especial fosse dada a essa garota, para que ela nem pensasse em ir contra eles. A Segunda Espada também disse que valia a pena prestar atenção em Chuck e Kent, porque essas pessoas também eram bem interessantes. E embora Erling os ofuscasse, eles tinham um caminho de batalha melhor. Ele também aconselhou dar uma olhada mais de perto na pessoa que sobreviveu no primeiro setor. A Primeira Espada perguntou o que havia de errado com ele, e a Segunda Espada respondeu que Pete ainda estava vivo. A Primeira Espada sabia que o primeiro setor tinha as piores condições e menos comida, e não deveria haver sobreviventes lá. Ele disse para Second Sword ficar de olho nesse cara. A mão da Primeira Espada deslizou sob suas roupas, de onde ele tirou um pergaminho dourado. Ele perguntou pensativamente, sem se dirigir a ninguém em particular, por que o capitão havia concordado. Ele sabia que esse lingote era destinado ao capitão dos Fantasmas Vermelhos. Era uma ordem de assassinato por 7 anos, com uma recompensa de 500.000 Yang de ouro, sob a condição de que o envolvimento dos Fantasmas Vermelhos nesse assassinato fosse ocultado. A Terceira Espada se dirigiu a todos os grupos de crianças. Ele apontou para uma bandeira vermelha presa no telhado de uma das casas e declarou que quem a capturasse primeiro poderia descansar por 2 horas inteiras, enquanto quem estivesse atrás de todos os outros passaria por um verdadeiro inferno. Todos correram para invadir o prédio. Eles foram confrontados por combatentes de capas vermelhas. Agora todos os dias as crianças eram treinadas para se tornarem assassinos profissionais. Pete decidiu que tinha que sobreviver. Não importava o que isso lhe custasse. Desta vez, Erling capturou a bandeira. Ela era incrível. Tinha uma mente afiada, instintos incríveis e capacidade de avaliar uma situação. Pete acabou não sendo tão capaz assim. Ele era considerado mediano e não se destacava em nada. A Primeira Espada disse à Segunda Bola que talvez ele estivesse errado sobre ele, já que esperava mais do único sobrevivente do primeiro setor, mas eles continuariam a observá-lo por enquanto. Erling percebeu que Pete estava constantemente lendo um livro sobre a técnica do trovão bifurcado. Foi surpreendente porque eles não eram mais obrigados a ler, mas Pete respondeu que estava apenas curioso. A menina deu de ombros e foi descansar.
Pete lembrou-se de como a terceira espada lhes disse que não seria fácil obter a técnica do trovão bifurcado, e que eles teriam apenas 3 meses para dominá-la. Pete estudava intensamente essa técnica incrível todos os dias. A terceira espada afirmava que quando eles a aprendessem, seus corpos renasceriam e se tornariam capazes de sentir ki e acumular energia. Os guardas e outras crianças consideram a técnica do trovão bifurcado apenas o primeiro passo para entender o QI, mas parece que nenhum deles a entende completamente. Pete entendeu que, claro, era fisicamente impossível dividir o trovão em dois, mas isso tinha algo a ver com a velocidade do pensamento. Se ele puder dominar essa técnica pensando dessa maneira, ele descobrirá algo completamente novo. Ele não deve mostrar que domina as artes marciais mais rápido que os outros. Não deve se destacar nem para melhor, nem para pior. Até agora, ele tinha feito isso. Durante uma das sessões de sparring, Pete percebeu que esse cara queria matá-lo. Ele perguntou por que ele queria fazer isso. Ele respondeu a pergunta com outra pergunta e perguntou a Pete: qual a graça de uma briga encenada? Pete olhou para seu mentor e percebeu que ele não se importava com eles. A terceira espada simplesmente não prestava atenção neles. O sujeito sanguinário aconselhou Pete a tentar também. Caso contrário, ele seria comido e não engasgado. Pete percebeu que seu oponente tinha lâminas escondidas. Ele era muito determinado e astuto. Ele havia dominado a técnica das 1000 lâminas e ela era perigosa. O ataque foi muito forte. O sujeito, após fazer uma manobra de distração, atacou com uma lâmina. Mas Pete desarmou seu oponente em um instante. Entretanto, outra faca apareceu imediatamente em sua mão. Ele disse que Pete era muito bom em repelir ataques. Mas ele só se defende e é chato, não pode entretê-lo? Pete percebeu que não tinha escolha e jogou a faca no chão. Ao ver isso, o inimigo avançou pensando que o sujeito havia se rendido. Mas assim que ele se aproximou de Pete, ele recebeu um chute forte no peito. A primeira espada, que estava assistindo ao duelo, afirmou que essas crianças estavam crescendo muito mais rápido do que esperavam. A segunda espada acrescentou que, nesse ritmo, eles poderiam fazer isso em apenas 5 anos, em vez de 7. Mas a primeira o aconselhou a não subestimar seu objetivo. Não há ninguém mais talentoso que ele em Sichuan. Mesmo o treinamento perfeito pode não ser suficiente, e se cometerem o menor erro, todos os fantasmas vermelhos chegarão ao fim. É por isso que o capitão decidiu treinar as crianças, porque elas não estão conectadas a eles de forma alguma. Mesmo que falhem na tarefa, não terão problemas. A segunda espada pediu desculpas e garantiu que não estava subestimando o alvo, e a primeira disse para ele permanecer vigilante. Ele também ordenou que seu subordinado aumentasse a dificuldade do treinamento para eliminar mais pessoas. Mas aqueles que sobreviverem se tornarão ainda mais fortes. Enquanto isso, Pete dominou seu oponente e até quebrou seu braço. A primeira e a segunda espadas se aproximaram do vencedor. A primeira espada olhou para Pete e sua vítima com interesse. O jovem nem teve tempo de perceber como esses dois mentores se aproximaram dele. De repente, o primeiro colocou sua espada no pescoço de Pete. Pete nunca pensou que uma pessoa pudesse se mover tão rápido. Ele nem percebeu a investida do seu mentor. Ele se arrependeu de ter acertado o oponente com toda a força. Deveria ter escondido. Pete decidiu que bastaria um erro da sua parte para que ele se transformasse em um cadáver. A primeira espada lhe disse que um assassino nunca deixa rastros em nenhuma circunstância. Se ele quebrasse o braço de alguém, como agora, ele apenas revelaria sua identidade e nível de artes marciais. Ele disse a Pete para nunca se esquecer de não deixar rastros. 6 anos depois, o treinamento ainda estava em andamento no falso assentamento. Os fantasmas vermelhos continuaram a criar assassinos de crianças. O treinamento deles se tornou cada vez mais próximo do combate. Muitos já morreram e somente os mais resilientes permanecem. O mentor chegou à conclusão de que, não importa o quanto eles treinassem, se não dominassem a técnica de respiração da tartaruga, eles definitivamente seriam notados durante a operação. Eles ainda não estavam prontos, restava apenas um que precisava ser testado. O guerreiro do capuz vermelho chegou ao local onde os 5 estavam escondidos. Ele precisava encontrar um. Era estranho, mas ele não conseguia sentir a presença de uma pessoa viva naquela masmorra. O guerreiro foi forçado a admitir que não conseguia encontrar Pete e pediu que ele saísse. A pilha de lixo sob os pés do mentor começou a se mover. O menino estava muito perto. Um segundo depois, Pete estava parado na frente dele. Ele calmamente perguntou ao mentor:
Então o treinamento havia terminado e ele poderia descansar? O mentor começou a reclamar. Pete ficou muito surpreso porque John estava ao lado de Erling e Chuck. Ele segurava pedaços de carne em um pedaço de carne na mão e exclamou que uma pessoa muito importante tinha vindo visitá-los. Pete imaginou que Gus tinha mudado sua aparência novamente. Ele tinha essa habilidade. Pete notou que o rosto parecia muito com o de John, e Gus respondeu que seria uma pena desperdiçá-lo, já que ele havia morrido recentemente. Pete disse que tinha esquecido a verdadeira aparência de Gus, e Gus respondeu que ninguém se importava porque eles ficariam presos ali para sempre, de qualquer forma. Erling disse que a comida está cada vez melhor. Eles acham que em breve serão enviados em uma missão? O interior da casa era equipado com eletricidade e comodidades. O primeiro espadachim Lin sentou-se, com a máscara removida, à mesa em seu quarto, e pensou em como, ao longo desses 6 anos, eles criaram 30 assassinos dentre 300 crianças. Jianghu é um lugar cruel, e é você ou ele, as crianças já o superaram, até mesmo em comparação com o que ele era na idade delas. Nesse momento, a segunda e a terceira espada entraram na sala e perguntaram surpresos a Lin por que ele estava sem máscara. Lin respondeu que era impossível respirar ali. Afinal, 6 anos é muito tempo, e aconselhou-os a tirar as máscaras também se quisessem. Os homens seguiram o conselho da primeira espada, a segunda foi chamada de Caçador e a terceira foi Páscoa. Lin disse que seria bom ter algo para beber agora, e Hunter respondeu que quando saíssem, poderiam beber e comer o quanto quisessem, já que havia muito pouco sobrando. Easter acrescentou que eles estavam aqui há quase 7 anos e que, se não surgissem complicações, as crianças logo iriam para uma missão e finalmente seriam libertadas daqui. Lin perguntou como eles estavam lidando com tudo, e Hunter respondeu que eles estavam superando todas as suas expectativas. Muitos já eram mais fortes que os instrutores e estava ficando difícil controlá-los. Ele lamentava ter que se livrar deles. A primeira espada suspirou e respondeu que eles não tinham escolha. Tais eram os termos do contrato. É hora do teste final. Todas as crianças estavam enfileiradas em frente aos instrutores. Os instrutores apontaram para os 3 livros que estavam na frente deles e declararam que 3 deles teriam que dominar essa arte marcial, enquanto as 27 pessoas restantes teriam que matá-los. Isso não agradou a multidão, que foi novamente incitada a matar uns aos outros. Lin olhou severamente para as crianças e disse que esse seria seu teste final. Depois que eles passarem por isso, não haverá mais ninguém para matar até que eles saiam. Essas palavras da primeira espada trouxeram um pouco de esperança aos corações dos prisioneiros. Erling pensou que 27 pessoas finalmente conseguiriam respirar aliviadas, mas apenas mais 3 precisariam ser sacrificadas para que isso acontecesse. Pete percebeu que os instrutores tinham jogado uma boa isca. Ele entendeu que aqueles 3 se tornariam alvos ambulantes. Muito provavelmente, o alvo deles também dominava essa arte marcial, mas, claro, em um nível completamente diferente. Pete levantou a mão e declarou que queria aprender essa arte marcial. Erling perguntou-lhe surpreso se ele realmente havia decidido se tornar o bode expiatório. Pete respondeu que ele poderia ser uma cabra, ou talvez um lobo que eles veriam. Erling pediu que ele tomasse cuidado e lembrou que todos começariam a caçá-lo. E Pete respondeu que estava ansioso por isso e não podia esperar. Chen lidou facilmente com seu oponente esfaqueando-o com sua espada. Ele sentiu pena dele. Mas era isso. Ele foi escolhido por sorteio, talvez fosse injusto, mas ele não tinha outra escolha. Agora só resta um e seu nome é Pete. Mac estava se divertindo muito e disse que foi o melhor dia da sua vida. Lin também entendeu que apenas Pete havia sobrado. Mas ninguém o via há muito tempo e muitos decidiram que talvez ele tivesse escapado. Erling não achou isso e disse que eles ainda não o tinham encontrado. A última vez que ela o viu foi há alguns dias durante o treinamento, quando ele disse que ela era melhor lutando sem espada. Ele confessou a ela que, embora ela estivesse desviando de seus golpes, ele não tinha medo dela. Erling se arrependeu de ter lhe dado conselhos naquela época, porque ele já era difícil de lidar. Mac, ainda se divertindo, perguntou se talvez eles devessem simplesmente matar os instrutores, pois assim conseguiriam lidar com eles facilmente. Chen pensou que era improvável que eles não tivessem tomado nenhuma medida para tal caso. Obviamente, eles tinham imposto algumas restrições a eles. Erling sugeriu que eles retornassem a essa questão mais tarde. Mas, por enquanto, eles precisavam procurar por Pete. Todos foram procurá-lo. Pete sabia do plano de matar os instrutores. Mas eles certamente estão de olho naqueles que o procuram
e nunca tirariam os olhos de alguém que estivesse planejando algo assim. Acontece que agora é o momento perfeito para revelar seus verdadeiros motivos. Dois guardas guardavam a entrada da casa. Era uma base temporária para instrutores e era bem protegida. No entanto, isso não foi um problema para Pete, pois eles aprenderam que a respiração da tartaruga só pode ser usada quando você não está se movendo. Mas com a técnica do trovão dividido, ele conseguia dividir sua respiração, o que mudava tudo. Então, ele conseguia se mover sem revelar sua presença. Pete caminhou calmamente passando pelos dois guardas. As habilidades cognitivas humanas não são suficientes para detectá-lo. Finalmente, ele estava bem no coração da base deles. Pete abriu a porta do quarto da primeira espada. Lá ele viu uma mesa redonda e 3 cadeiras. Pete foi até a mesa para descobrir o que eles estavam escondendo deles e quem precisava criá-los como assassinos. Ele também estava interessado em que tipo de lugar eles copiaram e como sair dali. Ele encontrou um pergaminho dourado e o desenrolou. Era um contrato para matar Woodrow, com uma recompensa de 500 mil ienes de ouro. Pete não sabia quem era Woodrow, mas isso significava que ele era tão forte que os fantasmas vermelhos tiveram que passar 7 anos treinando-o. De 300 pessoas, apenas 30 sobreviveram. Valeu mesmo a pena? De repente, a audição aguçada de Pete sentiu alguém andando pelo corredor. Era Lynn, voltando. Ele entrou na sala e olhou ao redor com cautela. À primeira vista, não havia ninguém aqui, mas algo estava errado. Pete tentou colocar tudo de volta na mesa, mas estava muita bagunça. A primeira espada percebeu que havia alguém na sala. Lynn informou Hunter e Easter que um intruso havia invadido a casa. E eles decidiram que só poderia ser aquele que melhor conseguisse esconder sua presença. Pete. Lynn disse surpreso que era incrível, porque todos estavam perseguindo-o e ele conseguiu alcançá-los. A primeira espada dizia que não poderia ser deixada daquele jeito, mas se o punissem sem nenhuma prova, as crianças poderiam se rebelar. Lynn disse que eles teriam que redirecionar seu descontentamento para Pete. Ele estava usando o chamado do abismo. Cedo ou tarde eles teriam que fazer isso de qualquer maneira. Eles devem mostrar a Pete e a todos os outros quem é o chefe deles e a quem eles pertencem na vida. Lynn pegou a flauta e murmurou que eles experimentariam o verdadeiro inferno. Erling e seus companheiros não conseguiram encontrar Pete. Ninguém conseguia nem imaginar onde ele estava escondido. Mesmo aqueles que se gabavam de que poderiam localizá-lo facilmente não conseguiram. De repente, todos ouviram sons estranhos da flauta. Uma dor de cabeça incrível e horror tomaram conta das pessoas. Era como se alguma força os tivesse devorado por dentro. Pete ficou em meio ao caos inimaginável de gemidos e dor e percebeu que eles tinham ativado a limitação. As pessoas se contorciam em terrível agonia, deitadas no chão. Pete caminhou até Lynn, que estava sofrendo tanto quanto todos os outros. Os ouvidos de Pete estavam zumbindo e ele não conseguia entender por que ele era o único que estava completamente bem. Ele queria descobrir. Infundir energia interna era muito perigoso. Mas Lynn também dominava a técnica do trovão ramificado, e não deveria haver nenhum problema em particular. Ele tocou a garota com as mãos e percebeu que a energia dela estava em perfeita ordem. Então qual era a diferença entre elas? Tudo era igual. A mesma comida, as mesmas condições, o mesmo treinamento. Poderia realmente ser o veneno da cobra? Se a restrição estiver de alguma forma ligada ao veneno, então isso explica tudo. Graças à picada da cobra, ele já havia adquirido resistência a ela há muito tempo. Mas como eles poderiam ativar o veneno em todos de uma vez, já que não é possível liberar o veneno apenas com som? E se não houvesse apenas veneno em seus corpos, mas algum tipo de inseto venenoso? E se eles misturassem veneno Gu na comida e na água, e agora o despertassem com som? Guerreiros em mantos vermelhos apareceram entre o povo gemendo. Pete fingiu que o veneno também o havia afetado e decidiu mostrar que não era diferente dos outros. Um dos instrutores se aproximou de Pete, que estava deitado no chão, e gritou que ele estava ali. O próprio Lynn o torturou. A primeira espada, ele queria saber o que Pete viu em seu quarto. Durante todo esse tempo, ele conseguiu esconder suas verdadeiras habilidades. Lynn balançou sua espada com raiva e exclamou que seria melhor se livrar dele agora mesmo. Mas Hunter agarrou sua mão e disse que isso não poderia ser feito. Pete consegue se meter em qualquer coisa e eles precisam dele para a missão. Eles dificilmente conseguem viver sem ele. Lynn expressou dúvidas de que pudesse ser controlado tão facilmente, mas, segundo a espada, respondeu que, enquanto eles tivessem o chamado dos ancestrais, ele não ousaria desobedecê-los,
pois também era impotente contra o veneno de Gu. Lin se acalmou e ordenou que as crianças recebessem um antídoto. Ao recebê-lo, as pessoas gradualmente começaram a recobrar a razão, sem entender o que havia acontecido com elas. Lin se virou para eles e disse que todos foram punidos por causa de Pete, que isso nunca teria acontecido se ele não tivesse entrado na base deles. A primeira espada aconselhou as pessoas a se lembrarem bem dessa dor, porque se decidirem fazer algo semelhante, a mesma coisa acontecerá com elas. Pete percebeu que o veneno da cobra devia ter enfraquecido de alguma forma o veneno de Gu, e a restrição não funcionou nele. Lin olhou profundamente para dentro da caverna, esperando ver Pete. Ela e outros o procuraram, armados com tochas. Erlin disse com desgosto que não conseguia acreditar que ele estava sempre sentado ali e que, quando eles tinham permissão para descansar, ele ainda vinha aqui e treinava. Gus exclamou que nunca se sabe o que se passa na cabeça dele. Ele sempre preferia um buraco sujo à companhia deles. Erlin acrescentou que depois do que aconteceu, agora todos o odeiam, então ele não tem escolha. Gus disse irritado que ainda era impossível encontrá-lo. Onde ele estava se escondendo de novo? A voz de Pete quase deixou Gus inconsciente, e ele perguntou se estavam procurando por ele. Ele disse a Pete com a voz trêmula que quase morreu de surpresa e pediu que ele não escondesse mais sua presença. Erlin disse ao menino que eles só queriam conversar com ele sobre a restrição. Quando eles se contorciam de dor, ele definitivamente não estava lá. Mas quando eles voltaram a si, ele já estava com todos. Obviamente, ele sabe algo sobre essa limitação. Pode-se concluir que ele veio até eles depois que a restrição foi ativada. Ou não o afeta de forma alguma, ou o afeta menos do que os afeta. Lin pensou que, por causa da dor terrível, tudo estava como uma névoa, mas em algum momento ela se sentiu melhor, porque alguém a ajudou com sua energia interna. Parecia ser Pete. Erlin perguntou a Pete para responder qual era essa limitação que os prendia. Ele afirmou que sabia exatamente o que fizeram com eles. Todos olharam tensos para Pete. Ele perguntou por que ele deveria se dar ao trabalho de explicar tudo a eles, que bem isso lhe faria. Gus o acusou de ser desonesto com seus companheiros, ao que Pete respondeu que verdadeiros companheiros não ficariam tão entusiasmados em tentar matá-lo. Gus afirmou que isso significava que de agora em diante eles seriam companheiros, e ele jura que nunca o abandonará e sempre o considerará seu amigo. Pete não achava que ele acreditaria neles, mas apreciou a persistência. Gus respondeu com um sorriso que, sem persistência, ele não teria dominado a arte da transformação. E isso seria benéfico para Pete. Gus exclamou entusiasmado que se eles saíssem dali, ele poderia dar uma passada na trupe deles, já que eles tinham passado por tanta coisa juntos, e ele sempre o ajudaria com alguma coisa. Erlin também jurou ser sua amiga de agora em diante, e que aqueles que a seguissem nunca lhe causariam problemas. Lin também disse que consideraria Pete especial e nunca o trairia. Pete fez uma pausa e então disse que era tudo veneno de Gu. Eles colocaram em todos eles esse inseto venenoso, que está sempre em hibernação, mas com a ajuda de uma flauta o despertaram e o veneno chega até eles, afetando todos os órgãos. Erlin perguntou por que esse veneno não o assustou. Pete admitiu que tem resistência ao veneno, então ele praticamente não tem efeito sobre ele. Pete contou tudo a eles, mas eles tiveram que descobrir como resolver o problema sozinhos. Ele decidiu que quanto mais variáveis, melhor. E que se pelo menos uma delas pudesse ser libertada da restrição, muitas novas possibilidades se abririam. Erlin agradeceu a Pete e disse que definitivamente o recompensaria, que ele poderia vir e perguntar se precisasse de alguma coisa, que ela faria tudo o que estivesse ao seu alcance para ajudá-lo. Então Lin chegou até Pete e disse que seu nome verdadeiro era Linda. A menina queria que ele se lembrasse disso. Depois disso, Linda foi embora com todos os outros. No dia seguinte, Lin informou a todos que eles sairiam da caverna naquele dia. Então a primeira espada gritou em voz alta o nome de Erlin. Ele disse a ela que depois que eles, os instrutores, chegassem à superfície, ela deveria guiar os outros para fora. Eles abaixaram a cesta e Lin se perguntou quantos deles sobreviveriam. Os instrutores subiram na cesta e Lin decidiu que eles eram fortes. Mas seu alvo era um artista marcial, e ninguém em Jianghu era igual a ele. A primeira espada pensou que as crianças passariam por momentos difíceis, mas isso não as preocupa mais. Elas completaram sua tarefa e agora ele pode finalmente se aposentar e viver uma vida honesta.
As crianças estavam felizes porque logo sairiam daquela caverna e chegariam ao topo. Eles só tinham que esperar mais um pouco. Erling disse que eles não caberiam todos na cesta e então tiveram que se separar. Pete não conseguia acreditar que eles realmente conseguiriam sair dali. Erling lhe disse que parecia que eles seriam enviados em uma missão em breve. Pete concordou com ela e perguntou se eles tinham lidado com o veneno Gu. A menina respondeu que alguns conseguiram neutralizá-lo. Lin entende muito de venenos. Pete lembrou-se do nome verdadeiro dela, Linda. Tudo o que lhes restava fazer era subir à superfície. Uma cesta vazia foi baixada de cima. Erling e Pete estavam entre os últimos a subir. Eles nunca imaginaram que estariam tão fundo no subsolo, e a subida levou muito tempo. Pete pensou que essas não eram apenas condições infernais, mas sim um verdadeiro inferno, e eles passaram 7 anos nesse inferno. Gus não conseguiu esconder sua alegria e disse que já conseguia ver a superfície e que logo sairiam. De repente, Pete rasgou a manga da camisa e fez uma venda. Ele disse aos outros para fazerem o mesmo se não quisessem ficar cegos. A luz pode realmente cegá-los se eles não tomarem essas medidas de proteção para os olhos. Mesmo com as bandagens, eles sentiam dor. Tão brilhante parecia a luz na superfície. Um homem apareceu ao lado da cesta e disse que pelo menos elas não eram inúteis. Pete, sem tirar a venda, perguntou quem era. O homem olhou novamente para a cesta e percebeu que o cliente ficaria satisfeito. Pete decidiu que aquele homem pertencia ao comando. Sua voz estava tão sem emoção que provavelmente era o capitão dos Red Phantoms. O capitão Silver ordenou que todos fossem colocados em uma carroça e levados para a mansão Vento Claro para se aclimatarem ao mundo exterior. Pete se lembrou da voz do capitão do Fantasma Vermelho, só por precaução. Eles foram levados por uma estrada entre 2 penhascos íngremes. Eles foram levados para a fortaleza, seu novo lar. Mas foram avisados para não relaxarem, pois se diminuíssem o ritmo, seriam simplesmente eliminados. Pete olhou atentamente para o quintal da janela do quarto. Ele disse aos seus companheiros que havia sido colocado com eles, mas que não deveriam prestar atenção nele. Gus exclamou que ninguém se importava com ele. Pete comentou que, já que eles estavam fora da masmorra, seria uma boa ideia se lavarem. Diante dos olhares confusos de seus companheiros, Pete apontou para o pátio onde todos viram um poço. Depois de se lavar bem e se refrescar, Pete deitou-se à sombra das árvores e ficou feliz. Os outros continuaram a brincar no quintal. Erling e Gus olhavam com alegria e admiração para a flor que crescia ali perto. Eles não acreditavam mais que veriam algo assim novamente. De repente, a bota de alguém esmagou a flor com força. 2 lâminas caíram aos pés dos jovens. O homem mascarado disse que todos receberiam armas agora, e que deveriam cuidar bem delas porque precisariam delas em breve. Pete olhou para as lâminas afiadas das facas e pensou que a hora da cirurgia estava se aproximando. O capitão sentou-se à mesa em frente a Lin. Ele o convidou para tomar chá e agradeceu pelo trabalho que havia feito. A primeira espada respondeu que eles só faziam o que tinham que fazer. O capitão comentou que, graças a eles e aos sacrifícios que eles e as crianças fizeram, seu grupo prosperaria e, portanto, ele deveria agradecê-lo, ao que Lin respondeu que não havia necessidade. Se não fosse pelo antigo líder, ele já estaria morto. O capitão informou a primeira espada que ele havia feito tudo o que era exigido dele, e agora poderia se aposentar. E Lin perguntou alegremente: então sua renúncia foi aprovada? O capitão respondeu que não apenas ele, mas também a segunda e a terceira espadas poderiam se aposentar. Lin agradeceu ao capitão, que respondeu que havia dedicado toda a sua vida aos fantasmas vermelhos e que isso era o mínimo que podia fazer por ele. Lin acrescentou tristemente que as crianças eram talentosas demais, mas a vida os livra, e o capitão disse que assassinos habilidosos são sempre necessários, mas nada pode ser feito. É aí que a cooperação deles termina. A primeira espada perguntou se o capitão havia estabelecido a identidade do cliente. Ele respondeu que, ao fazer negócios, há uma linha que não deve ser cruzada, e além disso, por que irritar um figurão que está disposto a pagar 500 mil ienes de ouro por um pedido? Até que os fantasmas vermelhos possam enfrentar a Lotus Branca, a maior facção de Jianghu, eles devem ser especialmente cuidadosos. Se eles cumprirem a ordem, o equilíbrio de poder mudará drasticamente, e então eles poderão confrontar o Lotus Branco. Ao mesmo tempo, Pete olhou para a arma que lhe foi dada e percebeu que ela estava pronta para a batalha. Gus perguntou nervosamente no que ele estava pensando. Obviamente, ele estava tremendo antes da missão.
Pete respondeu que parecia estar tremendo e que estava falando ainda mais do que o normal. Gus respondeu que esse não era o caso e que ele estava ansioso para ser enviado em uma missão. E a melhor recompensa por todo o sofrimento que ele poderia receber agora seria a cabeça decepada de alguém. Finalmente foi dado o comando para avançar e foi anunciado que precisávamos nos mover furtivamente. Pete agradeceu a Deus que finalmente estava começando. O instrutor correu para a frente, adentrando mais profundamente na floresta. Os assassinos o deixaram para trás. A quarta espada notou com satisfação que eles não estavam ficando um passo atrás dele. Os irmãos mais velhos parecem tê-los treinado bem. Mas é uma pena que isso vá para o lixo, e eles serão melhores do que muitos membros dos Fantasmas Vermelhos. A quarta espada levantou a mão e ordenou que as crianças parassem. Ele apontou para uma montanha ao longe e disse que seu objetivo estava atrás dela. A quarta espada ordenou que eles seguissem suas instruções e subissem a montanha. De lá, eles veriam uma propriedade que parecia exatamente com aquela onde viviam. O alvo deles é um homem no Palácio da Lua Brilhante. O Bright Moon Palace é um pequeno prédio no fundo da propriedade. Pete se lembrava tão bem dele que já estava enjoado do lugar. Mas quem era ele para que, por sua causa, eles fossem sequestrados e trancados por 7 anos? Apenas seu nome é conhecido. Woodrow. Uma garota esbelta com longos cabelos negros estava perto da casa magnífica. Ela admirava a natureza e as flores. Sua solidão foi interrompida por uma mulher que entrou rapidamente no jardim e gritou seu nome, Rhonda. Era a venerável e brilhante mestra Emma, a quem Rhonda anunciou que havia decidido dar uma caminhada porque hoje estava fresco lá fora. Emma comentou que estava sendo muito sentimental e parecia ainda estar brava com ela. Mas a aprendiz do mestre respondeu que estava apenas preocupada, porque seu destino estava em jogo e ela gostaria de se libertar desse destino. A professora a proibiu de falar com ela em tom tão arrogante. Parece que ela esqueceu quem a pegou na rua e a trouxe para cá, quem a lavou, quem a alimentou, quem lhe ensinou artes marciais e graças a quem ela se tornou quem é agora. E depois de tudo isso ela pede para ser libertada? Rhonda foi rápida em garantir ao mestre que ela estava apenas pensando alto. A menina abraçou Emma e disse que um aluno deveria sempre seguir o professor e que ela deveria ficar chateada porque isso era ruim para sua saúde. Emma se acalmou um pouco e disse que, se não obtivessem uma resposta hoje, eles executariam o plano que vinham preparando há 7 anos inteiros. Rhonda garantiu ao mestre que sempre o seguiria. Uma jovem de repente correu até eles e se dirigiu ao mestre. Shanna relatou que finalmente receberam a tão esperada resposta e concordaram com a proposta. Emma se virou para Rhonda e disse que agora dependia dela, que o destino delas dependia inteiramente dela. Ao que a garota respondeu que ela poderia lidar com isso. A professora pensou com irritação que sentia muita pena daquela menina, porque ela era muito talentosa, e queria torná-la a herdeira legítima, mas eles a transformaram em uma ferramenta política. Shanna perguntou ao mestre como eles lidariam com o problema. Emma percebeu que a menina estava perguntando sobre o pedido. Pete não conseguia dizer exatamente quanto tempo havia passado. Eles partirão para a missão à noite e ainda há algum tempo. A escuridão lhe era mais familiar do que o mundo exterior, e ele decidiu descansar um pouco. Ele não dormiu muito e acordou se sentindo inquieto, algo estava errado e ele teve um mau pressentimento. Ele sonhou que uma flecha afiada estava perfurando seu corpo e a sombra de alguém brilhava atrás dele. Ele sentiu a dor e o cheiro do seu próprio sangue de forma aguda e realista. Pete se levantou de um salto e arregalou os olhos. O enorme guerreiro agachou-se e estudou cuidadosamente as pegadas no chão. Ele ergueu um dos mercenários em sua lança e declarou que realmente havia assassinos escondidos ali. O guerreiro jogou o cadáver para o lado e olhou ao redor. Era um dos guerreiros mais habilidosos, chamado Austin, que não conseguia entender como eles ousavam chegar tão perto do Monte King Cheng. Parecia que essas pessoas não valorizavam suas vidas. Ele ordenou que seus homens encontrassem esses mercenários e os matassem. Pete percebeu que eles estavam em desvantagem e sugeriu que recuassem. Um dos guerreiros notou algo suspeito no chão. Ele enfiou sua lança em um monte no chão. Os assassinos escondidos ali imediatamente saíram da emboscada. Eles decidiram recuar e se reagrupar. Os guerreiros de Austin começaram uma perseguição imediata. Era chefiado pelo próprio chefe. Austin matou um dos mercenários e, pegando emprestada uma lança de um guerreiro, jogou-a atrás de outro. A lança perfurou o corpo do assassino. Austin conseguiu pegar o último mercenário com um arremesso certeiro de outra lança.
Pete, correndo, quase alcançou o mato da floresta, mas seus perseguidores atacavam Pete constantemente. Ele decidiu contra-atacar e agiu tão rápido que os guerreiros de Austin não conseguiram acompanhar seus movimentos. Encontrando-se atrás de um deles, ele o estrangulou. Austin estava bravo e infeliz. Ele ordenou que seus homens encontrassem esse sujeito e matassem o resto. Pete percebeu que não conseguiria lidar com aquele grupo e precisava sair dali imediatamente. Austin foi mais a fundo na floresta e no caminho encontrou um rastro de sangue que o levou a um dos assassinos. Ele rastejou com todas as suas forças, mas o líder do esquadrão o alcançou. Austin disse que ele tinha ido contra o clã, sem mencionar que ele era um assassino patético e, portanto, merecia morrer, e depois o matou com uma lança. Enquanto isso, Pete conseguiu escapar da perseguição e avançou mais para dentro da floresta. Ele se perguntou alarmado como eles sabiam onde procurá-los, já que não tinham visto ninguém enquanto subiam a montanha. Alguém obviamente os havia entregado, e ninguém mais sabia a identidade do alvo. Então quem poderia ter sido? Pete pensou em como não viu a quarta espada ou seus subordinados, parecia que eles tinham fugido antes de serem atacados. Então eles querem cobrir seus rastros. Naquele exato momento ele foi atacado por arqueiros. 2 flechas o atingiram no peito. Pete não conseguia entender por que tudo isso estava acontecendo. Seria algum tipo de divisão dentro dos Red Phantoms, ou o cliente teria mudado de ideia? Ele tinha certeza de apenas uma coisa. Os fantasmas vermelhos os haviam traído. O arqueiro perdeu de vista seu alvo e não conseguiu descobrir para onde o sujeito tinha ido. Ele não percebeu que Pete o estava atacando por trás. O sangue do infeliz se espalhou por todas as direções e ele caiu morto. Pete percebeu que agora teria que sobreviver sozinho. Nesse momento, os perseguidores o viram e correram em sua direção. Sem pensar, Pete se jogou do penhasco no rio. Ele subiu até a praia e leu a inscrição na pedra. 200 yangs ao norte. Depois disso, ele seguiu por um caminho quase imperceptível em direção à floresta. Ao lado da árvore, ele encontrou outra pedra com uma inscrição, que estava coberta de sangue. A inscrição indicava uma rota de 400 yangs para o nordeste. Pete decidiu que quem deixou essas instruções estava gravemente ferido e possivelmente até fatal. Os perseguidores não ficaram para trás, e Pete ouviu suas vozes. Ele duvidava que tivessem montado uma rede só para alguns assassinos. A julgar pelas roupas, pelo menos 7 clãs se reuniram ali. Parecia que não se tratava apenas dos fantasmas vermelhos. Naquele momento, Pete mal teve tempo de reagir ao golpe de espada de um oponente desconhecido. Caindo no chão, o jovem viu que era Lin. Foi inesperado e muito perigoso. A menina, reconhecendo Pete, sorriu. Todas as suas roupas estavam cobertas de sangue. Lin, sorrindo apesar da dor, disse que estava muito feliz em ver Pete. Depois disso, ela desabou, exausta, nos braços do jovem. Seu ferimento era muito sério. Nesse ritmo, ela poderia morrer muito em breve. E Pete perguntou à garota onde estavam os outros e ela respondeu que a maioria estava morta. Ela não sabia nada sobre Erling e Chuck. Todos lutaram até o fim. Erling e Chuck ficaram e lutaram para ganhar tempo para recuar. Pete abraçou Lin e a puxou para perto. Ele disse honestamente à garota que ela não tinha muito tempo de vida. E Lin respondeu que sabia disso. Ela perguntou esperançosamente a Pete se ele poderia ajudá-la. E o jovem respondeu honestamente que estava além de seu poder. Lin fechou os olhos e disse que havia se resignado e entendia perfeitamente o estado em que se encontrava, mas estava feliz por não ter que morrer sozinha. A menina tinha certeza de que Pete estaria com ela até o fim e só se sentia ofendida porque, depois de tudo que eles passaram para sobreviver, eles acabariam tendo que morrer ali. Lin não conseguia entender por que fizeram isso com elas, e alguém que ela nem conhecia controlou sua vida e depois a deixou para ser dilacerada. Ela expressou esperança de que essas pessoas sejam recompensadas por tudo, pela injustiça, pelo medo. Pete disse com os dentes cerrados que tudo era por causa de Woodrow. Esse é o nome do alvo deles. Ele é do clã Qin Cheng, e alguém ordenou que os fantasmas vermelhos fossem para Woodrow. Então todos eles foram sequestrados e treinados para matar por 7 anos. E agora que eles se tornaram inúteis, eles decidiram se livrar deles. Pete jurou que, enquanto vivesse, nunca pararia de procurar aqueles que arruinaram suas vidas. E quando os encontrasse, definitivamente se vingaria, mesmo que fosse a última coisa que fizesse na vida. Lin, mal movendo os lábios, respondeu que nunca duvidou dele. A menina abriu os olhos e expressou o desejo de que ele permanecesse vivo, pedindo a Pete que a chamasse pelo nome.
Ela pediu para ser chamada pelo seu nome verdadeiro, Linda, e Pete atendeu ao seu pedido. Depois disso, seu corpo relaxou e ela morreu, e Pete exclamou que, mesmo sem saber de quem era a obra, ele eliminaria da face da terra todos os envolvidos na morte daquela garota. Ele aconselhou seus inimigos a temerem o que ele faria com eles. O capitão dos fantasmas vermelhos foi informado de que todas as crianças haviam sido cercadas e que não haveria sobreviventes, o que o capitão lamentou, pois gastar tanto tempo treinando e jogar a arma, fora sem nunca usá-la, era um grande desperdício. Ele me mostrou o bilhete, um aviso de cancelamento, e disse que sempre soube que teria que se livrar deles. Mas não suspeitava que isso teria que ser feito tão cedo. O instrutor perguntou ao capitão se ele tinha certeza de que eles estavam seguros ali. Ele tinha certeza de que eles pareciam ter decidido cobrir seus rastros. O capitão olhou novamente para o bilhete e respondeu que, nesse caso, valeria a pena matá-los também, para que o segredo nunca fosse revelado. Mas eles nunca os encontrarão. Eles só terão que esperar até que tudo se acalme. O instrutor perguntou ao capitão se ele realmente não sabia quem era o cliente, e ele respondeu que poderia descobrir a qualquer momento, mas havia uma linha que não deveria ser cruzada. O capitão mostrou novamente ao instrutor o bilhete com o cancelamento e acrescentou que eles até os tinham avisado, para que não se intrometessem em algo que não era da sua conta. De repente, o instrutor exclamou surpreso e disse que eles tinham marcado aquela nota com um cheiro especial. Imediatamente, ele e o capitão ouviram o barulho da batalha, e um dos fantasmas vermelhos caiu a seus pés. Eles já estavam na casa e brigando com os guardas. Lin, enquanto repelia um dos ataques inimigos, gritou para o capitão se esconder porque a força deles era grande demais para suportar. O comandante dos atacantes convocou seus combatentes para destruir todos os assassinos vis e não deixar ninguém vivo. O capitão e o instrutor ficaram sozinhos contra uma grande força inimiga. O capitão reconheceu que as palavras do instrutor estavam corretas. Ele aconselhou o capitão a sair imediatamente. No entanto, ele entendeu que eles precisavam dele, e os inimigos nunca lhe dariam a oportunidade de escapar. Ele disse aos seus oponentes que eles haviam cruzado a linha e sacou sua espada. O capitão expressou o desejo de mostrar sua verdadeira força. E mostre o que acontecerá com aqueles que forem contra eles. O capitão estava confiante de que eles venceriam se lutassem. De repente, outra pessoa apareceu na sala e declarou que não lhe seria permitido fazer aquilo. O luar invadiu o quarto e uma névoa mágica tocou o rosto do capitão. Era uma força incrível e o capitão, mal conseguindo mover a língua, perguntou: "Quem está aqui?" Ele viu uma garota que disse com desgosto que ele era um assassino sujo e não ousou perguntar quem ela era. O capitão a reconheceu como Shanna, o coração da morte. Ele imediatamente adivinhou quem era o cliente, mas Shanna ordenou que ele ficasse de boca fechada. Caso contrário, ela simplesmente o arrancaria. O capitão pensou com surpresa e aborrecimento que o cliente era um clã de cobras. Ele deveria ter sabido imediatamente que eles estavam envolvidos, mas agora se arrepende de ter decidido não revelar a identidade do cliente para não ultrapassar os limites. A escolha errada levou à sua queda. Mas ele, Silver, pretende levar Shanna com ele para o outro mundo. Shanna olhou para Silver com desgosto e usou magia. Eles correram um em direção ao outro. Dois oponentes se enfrentaram em combate corpo a corpo. Shanna ficou impressionada que o chefe dos assassinos vis fosse bem versado em artes marciais. E era bom que eles estivessem lutando durante o dia. Se tivessem atacado à noite, o capitão teria uma grande vantagem. Ela tinha certeza de que nem ele, nem os fantasmas vermelhos poderiam ser deixados vivos. Todos eles tiveram que ser eliminados. Shanna usou todas as habilidades que tinha, e Silver percebeu que esse não era apenas o seu fim, mas o fim de todos os fantasmas vermelhos. Silver pensou que, ao trazer a morte e o sofrimento sob o manto da noite, ele havia ajudado seu grupo a se erguer do fundo do poço, pensando que um dia eles seriam iguais ao Lótus Branco, que até mesmo o mais forte dos Jianghu temia. Portanto, ele, Silver, o capitão dos fantasmas vermelhos, deve sobreviver. Ninguém ousa interferir no confronto no meio da batalha. Mas o poder de Shanna era ilimitado e para Silver isso significava o fim. Shanna olhou para o capitão moribundo com satisfação quando o mestre entrou na sala. Ela perguntou aos seus subordinados e a Shanna por que eles estavam demorando tanto com essas pessoas inúteis. Shanna pediu desculpas ao mestre e afirmou que eles não esperavam tamanha resistência e por isso estavam atrasados. Silver, movendo os lábios fracamente, voltou-se para o venerável mestre brilhante. Ele perguntou por que o clã da cobra traiu os fantasmas vermelhos,
já que eles próprios haviam ordenado o assassinato. O mestre respondeu que aquilo eram delírios de um louco e ordenou que seus subordinados matassem os demais. Lin foi esfaqueado no coração por uma espada, e a arma caiu de suas mãos enfraquecidas. Ele pensou em como, desde que o venerável mestre se tornou seu líder, eles vinham ganhando força a uma velocidade incrível. Primeira espada, sangrando, perguntou à garota que a matou. Qual era o nome dela? Honda olhou tristemente para o velho. Ela disse seu nome. E Lin afirmou que tinha ouvido dizer que a discípula do venerável mestre era tão bonita quanto talentosa. E agora ele entendia de quem ela estava falando. A primeira espada suspirou tristemente e disse que suas décadas de treinamento foram em vão, porque ele ainda não era páreo para o discípulo do clã da cobra. Depois dessas palavras, Lin morreu. Shanna repreendeu sua irmã mais nova por ousar falar com um assassino sujo, e Honda se desculpou. Nesse momento, os guerreiros do clã da cobra arrastaram a quarta espada cativa para a sala. Foi ele quem levou os assassinos ao Monte Qingcheng. O mestre ordenou ao prisioneiro que respondesse. Quantos mercenários havia no total? O homem não quis admitir e respondeu que não sabia de nada. Ele olhou o mestre nos olhos e disse que, mesmo que soubesse, nunca contaria, não os ajudaria depois do que lhes fizeram. O mestre deu um sorriso terrível e disse que parecia ter muita coragem. Mas isso não mudava o fato de que ele era apenas um assassino vil. Ela aplicou uma tortura especial nele, após a qual ele mencionou o número de assassinos que chegaram à montanha. 28. O mestre perguntou a Shanna quantos eles já tinham conseguido se livrar. E ela respondeu que 24 mercenários já tinham sido mortos. O líder do clã ordenou que os 4 restantes fossem mortos, e virando-se para Honda, lembrou-a de que agora ela tinha um papel importante. A mestra acrescentou que enviaria alguém para Qingcheng e eles combinariam a data do casamento, mas enquanto isso, ela deveria se preparar com o coração e o corpo. Nesse momento, Pete estava observando a entrada da propriedade do clã Qingcheng. Todas as entradas e saídas estavam bem guardadas, e o jovem percebeu que precisava agir de dentro. Ele usou sua habilidade de esconder sua presença. Ele decidiu que, já que eles foram criados para morrer como inimigos de Jianghu, então que assim fosse, ele se tornaria inimigo deles. Na saída do assentamento, os guardas conversaram com um jovem que ia à floresta coletar ervas. Ele queria estocá-los para o caso de algo acontecer. Os guardas desejaram-lhe uma viagem segura e aconselharam-no a ficar em guarda, embora ninguém ousasse atacar o clã Qingcheng. Logo, o menino se embrenhou mais profundamente na floresta. Ele não percebeu a sombra de Pete o seguindo silenciosamente. Ele o atacou por trás e colocou uma faca em sua garganta. O jovem não sabia quem poderia armar uma emboscada dessas no Monte Qingcheng. Pete descobriu que esse cara era um discípulo do clã Qingcheng. Ele prometeu deixá-lo ir, se o aluno respondesse às suas perguntas, e o avisou para não fazer nenhuma besteira, pois poderia matá-lo tão rápido que ele nem teria tempo de piscar. Pete logo descobriu que o nome do cara era Paulo, e que ele era um discípulo da terceira geração do clã Qingcheng. Então Pete perguntou a Paul quem era Woodrow. Ele respondeu que Woodrow era um grande talento nascido sob a bandeira do clã Qingcheng, que havia dominado a maioria das formas de artes marciais e alcançado grande força. Havia rumores de que até mesmo os antigos mestres do clã estavam interessados nele. Então, eles lhe ensinaram tudo. Pete sabia disso porque foi por isso que eles passaram 7 anos treinando-os. Paulo pediu a Pedro que o poupasse, pois ele havia lhe contado tudo francamente. Pete pressionou 2 dedos em um certo ponto do pescoço de Paul e ele percebeu que não conseguia mais se mover. Com dificuldade em virar a cabeça para aquele homem estranho, ele viu a si mesmo. Embora houvesse algumas pequenas diferenças no rosto de Pete, no geral seu rosto não era diferente do de Paul. Depois de algum tempo, os guardas ficaram surpresos por Paulo ter retornado tão cedo. Ele explicou isso dizendo que havia esquecido algo. Pete, disfarçado de Paul, entrou facilmente no assentamento. Ele caminhou calmamente pelas ruas, observando tudo atentamente. Finalmente, Pete chegou à propriedade Woodrow. Este era o Palácio Shangqing do clã Qingcheng, e uma reunião estava acontecendo lá dentro. O chefe do clã do Espírito Santo perguntou aos presentes se a situação lá fora havia se acalmado. Disseram-lhe que a vigilância dos assassinos parecia ter chegado a um beco sem saída. O líder exclamou que eles não poderiam permitir que mercenários patéticos atacassem seu clã.
O braço direito do clã Willy apoiou o líder e disse que alguém devia ter planejado especialmente essas emboscadas. Ele disse que enviou alguns estudantes em uma missão de reconhecimento para descobrir mais sobre o assunto. O maior guerreiro do clã da Justiça Sagrada comentou que quem quer que tenha feito isso era imperdoável e que eles não deveriam permitir que isso acontecesse novamente em nenhuma circunstância. O líder disse que quando a guerra dos demônios contra o céu estava acontecendo, e quando o perigo de ser dominado pelas hordas de demônios estava mais perto do que nunca, o incrível artista marcial, Li, criou a Aliança da Vontade do Céu. Aqueles que concordaram em se unir e lutar, como o Templo Shaolin, o clã Wudan e o clã do Monte Huashan, realizaram grandes feitos. Eles recuperaram sua antiga glória. Enquanto aqueles que se recusaram a lutar, incluindo seu clã e o clã da Cobra, receberam os títulos vazios de 4 reis celestiais, que não podiam sustentar com nada. Se eles querem alcançar outros clãs, não devem ser impedidos por tais detalhes. Eles devem se concentrar. Willy acalmou o chefe e afirmou que se tudo corresse conforme o planejado, eles alcançariam os outros clãs em 10 anos. Saint Justice exclamou que essas eram ótimas notícias e que estava feliz que Willy estivesse do lado deles. Já que ele é tão incrível, certamente seu filho é dotado dos mesmos talentos. Ele perguntou a Willy como Woodrow estava se sentindo, já que ele não se mostrava a ninguém há muito tempo. Willy pensou em como seu filho se isolou do mundo exterior para encontrar redenção em seu treinamento. Willy abaixou a cabeça e pediu desculpas por não conseguir criar seu filho adequadamente. O Santo da Justiça respondeu que estava tudo bem. Para um jovem da sua idade não era surpresa. Ele ainda estava cheio de força. Willy garantiu a todos que garantiria que Woodrow se recompusesse. Saint Justice assentiu com a cabeça e acrescentou que Woodrow tinha verdadeiro talento. Se ele for criado corretamente, não será inferior aos herdeiros dos 3 grandes clãs. O chefe perguntou a Willy se era verdade que ele havia concordado com o pedido de noivado da família das cobras. Willy confirmou o boato, e o líder comentou que o envolvimento com o clã das cobras não é ruim. A Nora é a líder de uma geração jovem e incrível. Ela é sábia e muito bonita, então será uma boa parceira para Woodrow. Willy disse ao chefe que estava preocupado com o chefe mais velho da família das cobras. Ele sabia que a chefe do clã das cobras, Emma, estava desesperada para pôr as mãos na força do clã Qin Cheng, e que se Woodrow se casasse com seus discípulos, havia uma chance de que eles tentassem devorá-los. Então, ele sempre rejeitou o noivado. O santo juiz disse que eles não tinham escolha. Não podiam continuar a brigar com eles em uma terra tão pequena, mas como Woodrow era sua última esperança, ele precisava de cuidados especiais. Pete ficou em frente ao Palácio da Lua Brilhante e viu a semelhança geral do edifício com uma caverna subterrânea. Então, ele estava confiante de que não se perderia ali. Ele andou na forma de Paulo e percebeu que, embora os portões estivessem trancados, não seria difícil para ele entrar. Pete foi facilmente até o telhado de um dos prédios e ouviu a conversa entre 2 guardas. Eles estavam falando sobre Woodrow trazendo uma garota para a sala de treinamento. Eles presumiram que fosse um dos alunos do clã deles. Pete percebeu que esse cara estava dormindo com mulheres na sala de treinamento, o que era uma indecência total para o clã Qin Cheng, o clã da lâmina. Pete esperou até escurecer e desceu as escadas. Ele tinha certeza de que seu alvo estava ali. Ele não saiu do palácio. Provavelmente Woodrow estava no salão de treinamento. E assim aconteceu. Woodrow dormiu aqui com uma garota. Pete olhou para o rosto de Woodrow. Mesmo de longe, ele percebeu que o capitão do Esquadrão Fantasma não chegava nem perto da força desse homem. Na verdade, esse cara estava em outro nível, mas ele ainda é um homem. E se você torcer seu pescoço ou cortar sua garganta, ele ainda morrerá. Pete fez uma corda e a abaixou pela grade de ventilação do teto. Ele conseguiu colocar uma corda no pescoço de Woodrow. Quando Pete puxou a corda com força, o cara acordou e sua namorada acordou. Pete levantou o corpo de Woodrow alto o suficiente, mas cortou a corda com um movimento da palma da mão. Pete pulou e eles se encontraram um de frente para o outro. Woodrow perguntou com interesse quem ele era. Em vez de responder, Pete correu em direção ao homem e sacou sua arma. Woodrow parou o movimento da faca com 2 dedos da mão esquerda. Depois disso, Pete recebeu um terrível golpe de direita. O poder desse homem era simplesmente aterrorizante. Pete defendeu e bloqueou o melhor que pôde. Mas ele gradualmente se cansou até mesmo de bloquear golpes.
Pete não conseguia entender como esse cara podia atacar um homem armado com as mãos nuas. Ele não aguentaria por tanto tempo. E era necessário mudar rapidamente o curso da luta. Vidro mais uma vez parou facilmente a lâmina da faca de Pete. Segurando a arma com 2 dedos, o cara disse que Pete era muito bom e tinha todo tipo de truque. A viúva arrancou a faca dele e perguntou a Pete quem a havia enviado. Era realmente o pai daquela vagabunda? Pete não conseguia entender o que o homem estava falando. As artes marciais eram muito fáceis para Woodrow. Não foi tão divertido, mas sim fácil. As meninas gostavam dele e o admiravam. Então, Woodrow começou a se interessar por mulheres desde cedo e dormiu com muitas delas. Mas a noite com aquela mulher foi especial e lhe custou muito caro. Foi um simples erro de embriaguez. Ele admitiu que fez algo errado, mas a garota cometeu suicídio. E é por isso que agora ele tem que passar um ano inteiro treinando sozinho. Woodrow presumiu que Pete foi enviado pelo pai da garota para matá-lo. Pete viu que as emoções estavam dominando o homem. Cada grama de sua energia que explodia era incrivelmente perigosa para ele. Parecia que ele estava sendo envolvido por centenas de milhares de lâminas. Woodrow ficou irritado e avançou. Pete bloqueou o primeiro soco, mas o segundo o jogou no chão. No entanto, ao cair, Pete conseguiu revidar contra Woodrow, que exclamou que seus truques baratos o estavam irritando seriamente. Ele se cansou de tudo isso e lhe deu o golpe final. Mas naquele momento, Pete conseguiu se esquivar e começou a correr. Pete tomou posse de 2 lâminas que encontrou no campo de treinamento. Seus olhos ardiam e ele pensou que tinha que lutar. Não tinha outra escolha. Woodrow usou a técnica secreta de Qing Cheng, 72 ondas de espadas. Este foi um teste sério para Pete. Mas ele usou a habilidade de transformação. E Woodrow ficou furioso com seus novos truques. Ele não sabia que 3 das crianças na caverna dominavam essa arte marcial. Quando Pete se ofereceu para estudá-lo, Erling o chamou de bode expiatório. Então Pete disse a ela que ele poderia se tornar um lobo. Agora, esse conhecimento foi muito útil para Pete. Woodrow não conseguia acreditar que Pete pudesse resistir a essa técnica secreta. O jovem respondeu que havia arriscado a vida, estudando-o para sobreviver. E embora não o dominasse tão bem quanto Woodrow, estava confiante de que poderia derrotá-lo. Pete usou a habilidade mudança de mente. Pete conseguiu encontrar uma brecha na defesa de um adversário forte. A lâmina atingiu direto o peito de Woodrow. Pete largou a arma e deu um passo para o lado. Houve uma comoção no assentamento. O sino tocou alto, alertando os moradores sobre um incidente grave. Willie ficou em prantos diante do corpo do filho assassinado. Ele não conseguia acreditar que aquilo tinha acontecido. O líder perguntou tristemente, voltando-se para os deuses: por que eles trouxeram tais provações ao seu clã? Saint Justice pediu para falar, e a cabeça permitiu que ele falasse. Ele disse que eles tinham que se livrar daquela garota que tinha passado a noite com Woodrow. E a garota estava chorando, sentada contra a parede. O líder perguntou com raiva ao seu irmão mais novo se ele realmente queria se livrar do discípulo de sua seita. E ele respondeu que a reputação de Woodrow estava em jogo. Se espalhasse a notícia de que ele havia deixado um discípulo de seita entrar durante seu treinamento de isolamento, sua reputação seria destruída, assim como a do clã. O Santo da Justiça acrescentou que alguém havia contratado um assassino, e alguém queria lucrar com a morte de Woodrow e a queda do clã Qing Cheng. E eles não deveriam deixar isso acontecer, não importa o que acontecesse. Um monge que estava por perto virou-se para o líder e disse que eles não poderiam fazer isso. Apesar da importância da reputação da seita, nada era mais valioso do que a vida humana. Além disso, essa garota é uma discípula da seita deles. Saint Justice respondeu: então todos deveriam esquecer de tentar alcançar Shaolin ou Wudan. A distância entre eles só aumentaria, tornando-os uma seita medíocre. Uma grande sombra caiu sobre o rosto manchado de lágrimas da garota. Willie estava na frente dela com uma espada nas mãos. Ele lhe disse com lágrimas nos olhos que, como discípula de sua seita, ela deveria entender tudo. Ela tinha que proteger o filho dele com a própria vida. Depois disso, a lâmina de Willie perfurou o coração da infeliz garota. Ele exclamou que seu filho não era apenas a esperança do clã. Ele era tudo para ele, e como seu pai, ele não podia simplesmente assistir sua reputação destruída. Willie caiu de joelhos diante do chefe e disse que poderia amaldiçoá-lo e chamá-lo de patético, mas apenas lamentou não poder proteger seu filho. O chefe do clã das cobras não conseguia acreditar no que havia acontecido. Woodrow foi morto por um assassino. E como isso pôde acontecer?
Eles eram os únicos que tinham uma rede da qual era impossível escapar, e se esconderam na seita Qin Cheng e o mataram. Assim que eles concordaram em se casar, tudo foi por água abaixo, e se tudo tivesse corrido bem, ela poderia ter bolado um plano para assumir o controle da seita Qin Cheng em apenas 10 anos. Shanna afirmou que eles não podem permitir que o assassino de Woodrow viva porque ele pode saber o segredo deles. O mestre admitiu que o clã Qin Cheng já havia pedido apoio a eles nessa questão. Eles deveriam levar os discípulos e se juntar à caçada agora. O chefe se virou para Honda e disse que agora que seu casamento havia sido cancelado, ela devia estar nas nuvens. No entanto, a menina respondeu orgulhosamente que não poderia estar feliz com a perda do marido. Eles decidiram se casar, o que significa que Woodrow é seu marido. Nos campos do clã, os trabalhadores agrícolas limpavam as ervas daninhas que haviam aparecido. Ao longo da estrada entre as plantações, um homem que parecia um trabalhador rural caminhava cantarolando uma música. Seu caminho foi bloqueado por dois guerreiros armados com lanças. Eles disseram que estavam procurando um criminoso que havia cometido um pecado mortal. O trabalhador respondeu que seu nome era Jan e que ele morava em uma vila próxima e estava voltando para casa depois de trabalhar no campo. Um dos guerreiros perguntou a Jan se o trabalho no campo terminava tão cedo, e ele respondeu que eles tinham cortado todas as ervas daninhas, o que significava que o trabalho do dia estava terminado. O chefe ordenou que Jan fosse solto. Ele já havia se afastado alguns passos dos guardas quando o chefe ordenou que ele parasse. Ele percebeu que a foice do trabalhador, depois de trabalhar com ervas daninhas, não conseguia ficar tão limpa quanto a dele. Os guerreiros decidiram que ele era muito suspeito e devia ser o assassino de quem o mestre sênior havia falado. O chefe deu um sinal para reforços usando um sinalizador. Pete percebeu que estava exposto e se preparou para lutar. O chefe ordenou a captura do assassino. Pete observou atentamente o ataque dos guerreiros, preparando-se para repeli-lo.